apostasia. Apostasia, de uma maneira simples, é tudo aquilo que torna-se abandono à palavra de Deus. De certa forma, é um termo teológico, um termo bíblico. Ninguém pode apostatar as coisas que são ligadas ao mundo. Só pode apostatar a fé, negar Deus, buscar o paganismo. E quando falamos em apostatação da fé, muitos pensam que isso é algo fora do comum. Pensa que é aquela pessoa que nunca foi à igreja, aquela pessoa que está no presídio, na vida do crime, nunca quis negócio com Deus. Mas existem muitas igrejas dizendo ser cristã, mas seguindo os ídolos. Quando fala aqui ídolos, imagens, não quero particularizar aquela questão da imagem de esculturas, mas imagens que são criadas, como ouvimos há pouco, muitas vezes coloca o pastor como determinante, como o Senhor da vida, muitas vezes coloca as coisas que não são de Deus. O culto da prosperidade que Deus tem que dar, a teologia da libertação, que Deus está submisso à vontade do homem, e outras defesas da fé, que é mais idolatria para promover os vagabundos que pregam o evangelho, que não é o de Deus. Mas os que deixam a Deus e buscam outras coisas, outras pessoas para adorar, aí se torna uma verdadeira apostatação, uma verdadeira negação da fé. Vamos ler a Bíblia que temos que estar totalmente embasado, totalmente enraigado na palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 5, que diz: Porque se desvia esse povo de Deus com apostasia tão contínua, persiste no engano e não quer voltar. Tivemos até aqui uma interrogação. Por que se desvia esse povo com uma apostasia tão contínua? Era Deus perguntando. Então, o versículo 6 que diz: Eu escutei e ouvi, não falaram que é de perto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como o cavalo que se arremete em ímpeto, nenhuma batalha. Versículo 7. A cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou, rola é aqui rolinha, e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Então, amados ouvintes, um texto um pouco extensivo, mas que traz um resumo do que é apostatar, se desviar, negar o caminho de Deus. E o interessante é que na citação diz: falam, eu escuto, eu estou ouvindo, né? E muitas vezes a gente está escutando, mas não está ouvindo. Parece uma contradição, mas a hora que a gente está tão distante, a gente está numa situação tão arredia, as pessoas estão falando com a gente está olhando, mas não está escutando, o pensamento está em outro lugar. E aqui Deus fez questão até de tratar como uma redundância, não era necessário, mas diz: vocês estão falando, eu estou escutando, mas vocês estão se desviando, vocês estão saindo do meu caminho. E chega ao ponto que Deus, agindo com muita equidade, com muita sabedoria, compara o ser humano com um bicho bruto. Diz: olha, a cegonha conhece o tempo, conhece as estações, sabe quando vai chover, quando não vai. A rolinha, a andorinha, sabe o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Porque ele foi taxativo no final? Porque é um questionamento que o povo de Deus está seguindo a apostasia contínua. A prova de apostatar, de negar, de subjugar a Deus, é que o homem anda em dois caminhos. Um caminho que
de adoração, um caminho que até ficam compenetrados com Deus, mas ao mesmo tempo esquece essa intimidade e vai buscar outras coisas. Esquece essa unidade com Deus e vai buscar elementos naturais, vai buscar outros seres humanos. Eu morro e não me canso de falar isso. Porque se eu tenho realmente confiança em uma pessoa, se eu sei que aquela pessoa vai resolver a minha causa, por que eu vou levar outra? Sempre vou citar isso aqui. E a Bíblia diz que não há outro nome no céu, não há um nome na terra, nem embaixo da terra. Você, além do que a Bíblia diz, dentro do inferno, que vamos ser salvos se não for por Jesus. Então, em resumo, apostatar é negar a eficácia, o poder, o mistério da cruz que fez Jesus morrer, fez Jesus ressuscitar ao terceiro dia e dizer: morte, onde está o teu aguilhão? E disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Embora ele fosse Deus, embora ele seja Deus, mas ele fez questão de falar para a gente escutar a coisa direitinho. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora eu desafio a você, cidadão alagoanovense, eu desafio a você que está na internet agora, está na nossa live. Entre no nosso canal, você está no canal agora, e diga qual outro ser angelical foi a esse ponto extremo de dizer: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ora, se todo o poder, aprenda português. Todo o poder não tem mais lugar para ninguém. O que estão te ensinando é mentira. Estão ganhando a tua salvação, estão ganhando a tua alma, estão furtando os teus bolsos. Porque o ser humano, o homem, embora tenha aquele título de Homo sapiens, homem que pensa, homem que raciocina, homem que cria, é mais besta do que Aruá. Você sabe o que é Aruá e por que o Aruá é besta? Aqueles caramujos. Os Aruá põem seus ovos em cantos bem fáceis para o cururu ir comer. Na cabeça do Aruá, na cabeça do caramujo está escondido. E trazendo agora o homem que é sábio, o homem que cria, o homem que inventa. Esquece do poder de Deus. Procura meios ilegais, meios arbitrários que a Bíblia condena, meios de idolatria. Meio subversivo, que é subverter, é mudar, é negar, é depravar. Dizer que outra criatura, ou que outro ser, ou que um arcanjo, por poder, por maravilha que faça, tem condição de salvar o homem. Deus fez o homem certo. Deus fez o homem íntegro. Mas todos os dias os homens inventam baboseira para seguir. É tanto que no livro de Eclesiastes, capítulo 7, 29, traz a seguinte citação: eis aqui o que somente achei, que Deus fez o homem reto, porém buscaram muitas invenções. Tem uma Bíblia que Deus fez o homem íntegro, e eles buscaram muitas invenções, muitas mentiras. Particularmente, meu amado, eu vou falar com autoridade, vou falar com carinho. Escute. Pegue sua Bíblia, não importa. Até na Bíblia de Allan Kardec, a Bíblia segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não deixa lá para Cristo, está toda distorcida, está toda cheia de mentira. Mas ao mesmo tempo mostra o poder de Jesus Cristo transformando. Diz que ele morreu, diz que ele ressuscitou, diz que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Uma Bíblia toda desmantelada, mas diz isso. Eu tenho certeza que a Bíblia que você usa é a Septuaginta. É a tradução do rei Tiago. A mesma Bíblia evangélica que nós tiramos que das tradições.
Os crentes não escreveram a Bíblia, não. Os da atualidade, né? Os seus escritores antigos. Os evangélicos a partir de Lutero, da Grande Reforma. Me refiro a esses. Vem da mesma Bíblia que usa o católico, da mesma Bíblia que usa o maçom, se for a palavra de Deus, a mesma Bíblia que usa o Espiritismo, se não for segundo Allan Kardec. E todas essas Bíblias dizem que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus tem palavra de vida eterna. E o que passar disso, meus amados, é invenção de homem, é mentira, é... Temos que crer, temos que obedecer, temos que viver em função da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É tanto que em Atos dos Apóstolos temos a seguinte citação. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: importa obedecer a Deus e não aos homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas se a gente chegar aqui em Alagoa Nova, chegar lá na Rua do Sertão, talvez tenha uma igrejola por nome de evangélica, chegar no Mutirão vai ter um bocado, chegar aqui para o setor do Mário Lima vai ter um bocado, for lá para a Rua de Leite vai ter umas, descendo aqui para a rua que eu moro, é Unides Leite, o Sul, vai ter outro bocado, já tem 3, dizendo ser de Deus, os homens inventando coisas, criando as doutrinas mentirosas. Importa obedecer a Deus do que aos homens, mas contraditoriamente os homens obedecem a outros homens, não quer obedecer a Deus, não quer obedecer a Deus. E o interessante, eu acho, na vida do pecador, eu gosto muito desses exemplos. O pecador é feito ema. Alguém já deve ter visto uma ema no filme, é maior do que um homem, aquele pássaro grande. Tem pessoas até que sobem nele de cavalo, né, com brincadeira. Mas a ema tem uma particularidade. Quando a ema está em perigo, ela procura um buraco e soca a cabeça. Soca a cabeça, deixa todo o corpo de fora. Ela acha que ali vai estar protegida porque não está vendo nada. Olha que coisa interessante. A ema, quando está com medo, procura uma loca de pedra, um buraco no chão e esconde a cabeça. O corpo fica para fora. Pregador, e o que é que você quer dizer com isso? É que o pecador também imita a ema. O pecador não coloca a cabeça no buraco, mas coloca a cabeça numa tradição, coloca a cabeça numa religião, se é de buscar o evangelho. Se esconde na religião, se esconde na tradição, se esconde por trás das imagens de escultura, e todo o seu corpo fica do lado de fora para Satanás fazer o que quiser. Toma cachaça, mas bota a cabecinha ali. Então da tal igreja. Trai a mulher, traz os amigos, se envolve com a política farsária, fala mal, destrói, faz tudo que não presta, rouba, mata. Aí ontem à noite passaram na minha rua dando tiro pra cima, trocando bala. Aí no outro dia tá na igreja, escondendo a cabecinha. Feito uma imã, fica todo o corpo para Satanás fazer o que quiser. Pensa que é salvo, mas não é. Por quê? Porque está negando a fé, porque está negando a eficácia do Evangelho de Cristo. E Paulo, com toda a autoridade, com toda a preponderância do Espírito Santo de Deus, na Epístola aos Romanos, capítulo 25, disse o seguinte: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora eu pergunto, nós, seres humanos, todo ser humano que nasceu de uma barriga, a mãe emprenhou, a linguagem é essa, ficou buchuda. Somos criador ou criatura? Se eu for passar na galeria dos heróis da fé,
Isaac nasceu de uma barriga, Jacó, Abraão. O próprio Jesus, mesmo sendo Deus, ele precisou ser de uma barriga, embora por obra do Espírito Santo, não teve intervenção de homem, isso a gente defende piamente, foi obra do Espírito Santo. Humanizou, se fez carne, habitou entre nós. A gente olhando para a vida da nossa Maria, com tantas virtudes, com tanta beleza espiritual, com tanta expressão de Deus, o privilégio de levar o Messias no seu ventre, com o privilégio do Espírito Santo fazer ali uma obra magnânima, uma obra imensurável, não existe medida para externar essa virtude. Maria nasceu de quê? Até onde eu estudei biologia, até onde eu estudei sexologia, nasceu de Joaquim e de Ana. Então é criatura, meus amigos. Pedro José Robson, o meu pastor Josinaldo, que nós estamos orando para ele levantar o mais rápido possível daquela enfermidade. Já está curado, mas tem que ter um descanso. Nós somos criaturas. Aí a Bíblia diz, deixaram de adorar a Deus e adoraram mais a criatura do que o Criador. Abra os olhos, meus amigos, abra os olhos, meus irmãos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia de forma incondicional, sem querer saber que é de crente, sem querer saber que é de outra religião. Sem ter partido, sem ter cor, sem ter raça. Leia a Bíblia e peça inspiração ao Espírito Santo e você vai ser esclarecido. Porque, por mais eloquente que seja o pastor, por mais sábio que seja o pregador, se você não tiver uma intervenção do Espírito Santo, você não vai entender. Porque é ele que convence da justiça e do juízo. O problema maior do cristianismo é que os pregadores não estão ensinando a verdade. Muitos querem ser vistos, querem ser aceitos, querem ter notoriedade, querem prosperidade, querem vantagens. Enquanto esses farsantes vestidos, disfarçados de ministro de Deus estiverem por aí ensinando o evangelho errado, a sua alma está indo para o inferno. Então prove dos espíritos, ou do espírito melhor, ou dos espíritos para saber qual é o que está falando com você. Se é Satanás, se é o espírito de prostituição, se é o espírito de idolatria, se é o espírito da mentira, do engano, do suborno. Porque quando o Espírito Santo de Deus conversar com você, quando o Espírito Santo de Deus esclarecer essa palavra, você vai mudar a sua posição. Você vai ser esclarecido. Que só quem salva, só quem convence da justiça do juiz é o Espírito Santo. E só quem salva é Jesus Cristo. Em nenhum outro, diz a palavra de Deus, há salvação. Só João 3,16, meu hino oficial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu seu filho, não deu sua filha, não deu sua irmã, não deu a sua mulher. Mas o espírito de engano anda no mundo fazendo essas maldades com as almas. Tessalonicenses capítulo 2, 3, vamos ver se isso é verdade. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado. Qual dia? O dia da redenção de Cristo, mas talvez seja tarde demais. Ninguém engana você. Porque o espírito da apostasia, ao longo da vida, meus amados, nós praticamos tantas coisas erradas. Fazemos tantas atitudes que são nocivas, que são prejudiciais. Mas eu quero ensinar uma coisa a você. Eu anotei esse pensamento com carinho. Eu escrevi para você. Embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo,
Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Entendeu? Nós não podemos voltar atrás das nossas atitudes e fazer um novo começo, onde nós erramos, onde nós adulteramos, onde nós fornicamos, onde nós idolatramos, onde nós entramos na apostasia. Não podemos fazer um novo começo, mas nessa jornada, quando Cristo está conosco, nós podemos criar um novo fim. Uma nova história. E qual é esse novo fim? Com Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vou terminar agora. O nosso diácono dia já está aí. Mas Hebreus capítulo 3, 12. Cuidado, irmão, para que nenhum de vós tenha um coração perverso, incrédulo, que afaste-se do Deus vivo. Então tenha cuidado, não deixe que ninguém engane você. Não deixe que ninguém tome a sua fé. Faça como eu ensinei. Não tem intervenção de crente, não tem intervenção de outras igrejas cristãs. Pegue a sua Bíblia, leia, peça inspiração ao Espírito Santo, que eu tenho certeza que amanhã logo cedo você estará numa igreja evangélica, genuína, servindo a Cristo em espírito e verdade. Porque o único autor de uma nova e eterna aliança chama-se Jesus Cristo, o nosso Deus.